A leitura que nós fazemos do livro de Gênesis determina a robustez da fé que nós professamos em toda a Escritura. Então pense comigo, a maneira que nós lemos, sobretudo, os 3 primeiros capítulos de Gênesis, e nós chamamos, por exemplo, esta mensagem do início da narrativa bíblica como sendo o proto-evangelho, determina se a fé cristã, tal como nós a confessamos, se mantém de pé, ou se ela cai frente às implicações daquilo que assumimos enquanto verdade absoluta e imutável de Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos olhar com muito carinho para o livro de Gênesis, porque aqui estão contidas informações que norteiam a maneira que nós enxergamos o mundo. É isso mesmo. O livro de Gênesis trata de cosmovisão. A maneira que nós enxergamos a realidade criada por Deus. E esta maneira que nós enxergamos o mundo vai determinar as nossas atitudes, ações e reações no mundo. O dilema que Moisés enfrentava nas campinas de Moabe, antes de assumirem a terra prometida, são exatamente os mesmos dilemas que nós enfrentamos como povo de Deus, como igreja hoje em dia. Uma questão de cosmovisão. Por isso, assim como este escrito serviu para fundamentar a fé do povo naquele momento, naquele contexto, onde eles estariam assumindo uma terra e se relacionando com povos, principalmente 7 povos de cultura pagã, politeísta, anti-Deus, o Deus das Escrituras, nós também somos convocados pela leitura de Gênesis a fundamentar a nossa fé, não naquilo que é construído pela cultura, não naquilo que é ideologizado pelo ser humano, mas nas verdades imutáveis de Deus. Por isso, estudar o livro de Gênesis é voltar de fato ao começo, às bases, ao fundamento da nossa fé. Nós temos Wesley é engenheiro civil, e como tal, profissional da área, sabe muito bem que uma casa, para ser bem edificada, precisa de alicerces adequados para suportar o restante da construção. Não é isso, Wesley? Nós aplicamos esta realidade da construção civil também em outras áreas da nossa vida. Para que tenhamos, irmãos, uma teologia robusta, que possa se manter de pé diante dos ataques da sociedade, da cultura, das filosofias e teologias, as mais diversas, nós precisamos construir essa teologia sob alicerces profundos, adequados, para manter esta construção teológica de pé diante dos ataques de um mundo que não busca a Deus. Então, quando nós estudamos a importância e a justificativa para esse estudo pontual aqui, sistemático do livro de Gênesis, é justamente para oferecer à igreja condições de reafirmar a sua fé, de avaliar a sua cosmovisão e de construir uma teologia pautada na verdade imutável e suficiente da palavra de Deus. Então, partindo deste pressuposto de que Gênesis é importante para o restante da nossa fé e é apresentado como fundamento onde nós construímos os nossos argumentos teológicos para defender cristologia, para defender o Deus Trino, para defender a doutrina do pecado, da graça, da justificação e todas as outras doutrinas importantes, fundamentais, que fazem parte do nosso arcabouço teológico, é que nós nos voltamos para esse texto e percebemos esse texto, em primeiro lugar, como narrativa bíblica e questões factuais. São narrativas históricas. Então nós precisamos estabelecer de antemão o pressuposto de que o livro de Gênesis é uma narrativa histórica e não um conto fabuloso. Porque a depender de como nós lemos esse texto e interpretamos esse texto, a nossa teologia pode ser construída ou desconstruída. Então, nós partimos do pressuposto
de que a narrativa de Moisés para a criação do mundo é factual, é um fato histórico. E aqui nós não colocamos em xeque absolutamente nada do que aqui foi revelado. Nós percebemos também que Moisés não está comprometido em tratar a respeito da existência de Deus, de discutir a existência de Deus, de como Deus é autoexistente. O texto bíblico se dá conta de nos informar que Deus existe. Gênesis não tem como propósito explicar Deus em sua essência. Gênesis está, a priori, nos comunicando que Deus é autossuficiente, autoexistente e autodeterminado, diferentemente de nós. Então Deus é antes que houvesse todas as coisas. Nós caminhamos um pouco e nós precisamos entrar no contexto histórico que deu razão àquilo que foi escrito. Então nós precisamos nos lembrar quem escreveu esse texto, qual o propósito desta escritura, o propósito primordial dessa escritura, e qual o público que esse texto tinha como propósito de alcançar. Nós sabemos então, irmãos, que Deuteronômio nos dá noção disso, de que estão registradas as pregações de Moisés ali antes deles entrarem na terra prometida, de que até o registro dessa narrativa, o conhecimento era passado por tradição oral, mas o povo havia saído do Egito e o Pentateuco foi escrito nesse tempo de peregrinação. Durante os 40 anos de peregrinação do povo no deserto, a caminho da terra prometida. Nós não sabemos exatamente quando isso aconteceu, nós não podemos afirmar taxativamente, mas o livro de Deuteronômio nos dá conta que muito possivelmente esse texto tenha sido escrito já quando o povo estavam nas campinas de Moabe, avistando Jericó, e Moisés precisava oferecer fundamentos sólidos para fortalecer a fé do povo na tomada da terra prometida. Meus irmãos, pense comigo, a motivação do livro de Gênesis foi trazer à memória do povo um ensinamento que justificasse a visão do povo de Deus para a criação. Então pensem comigo, o povo de Deus havia ficado 400 anos no Egito, e eles foram naturalmente influenciados por aquela cultura panteísta, politeísta. É o pássaro preto que era adorado como uma divindade, era o sol adorado como Deus Ra, criador de todas as coisas, e o touro que era adorado, uma série de divindades faziam parte do panteão egípcio de deuses. E o povo, irmãos, passou várias gerações recebendo a influência desses povos que não conheciam o Deus das Escrituras. E eles passaram 400 anos andando pelo deserto, oscilando, vacilando na sua fé. Nós nos lembramos que na primeira oportunidade que o povo teve de voltar a sua mente para o Egito, eles construíram um bezerro de ouro. Algo que do ponto de vista do povo de Deus, inconcebível. Mas por que tais coisas aconteceram? Porque a influência do Egito estava presente na cultura judaica. O povo de Deus havia se contaminado pela cultura. Então Moisés está chamando a atenção do povo para desconstruir uma visão de mundo que foi contaminada pela visão egípcia de mundo. Haviam, com certeza, irmãos, vários outros relatos acerca de como o mundo foi criado. E nós nos lembramos que Moisés, antes de ser o libertador do povo de Deus, nessa última fase da sua vida, nos seus últimos 40 anos de vida, nos primeiros anos, Moisés foi um judeu criado na sabedoria do povo egípcio. Então sim, Moisés tinha pleno conhecimento das utopias, das histórias, dos contos míticos acerca da criação. Deus é o mundo é Deus. Haviam vários relatos, irmãos, e alguns mais importantes nos dão conta de que no primórdio de todas as coisas, egípcios pensavam assim. Por exemplo,
deuses brigaram entre si, e o sangue dos deuses que correram sobre a terra criaram tudo que existe. Então o povo havia se contaminado com uma cosmovisão diferente da visão de mundo que Deus havia colocado neles desde o princípio. Então era necessário chamar a atenção do povo e desconstruir a visão de mundo que eles tinham, para construir uma visão de mundo segundo a palavra de Deus e não a cultura, as influências religiosas que eles sofriam. Então Moisés chama a atenção do povo, e ele faz uma série de sermões. Moisés chama a atenção do povo para oferecer alicerces. E havia ainda um agravante, irmãos. O problema do povo judeu não estava apenas no passado, porque eles saíram do Egito, não é? Vida nova, vida que segue. Não. Eles estavam prestes a tomar posse de cidades também corrompidas pelo pecado, cuja visão de mundo estava distorcida. Cidades que não cultuavam a Deus, e era necessário, portanto, estabelecer fundamentos para que novamente eles não fossem desvirtuados em sua visão de mundo. E é muito interessante, irmãos, como o problema e o dilema enfrentado por Moisés ali nas campinas de Moabe, de frente à terra prometida, não é diferente dos dilemas que a igreja enfrenta hoje. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, para desconstruir determinadas visões de mundo que foram construídas pela assimilação de uma cultura apóstata, para construirmos ou reconstruirmos uma visão de mundo segundo a palavra de Deus. O desafio de Moisés é exatamente o mesmo desafio que nós enfrentamos hoje. O desafio de Moisés em chamar a atenção do povo para princípios imutáveis da palavra de Deus é o nosso desafio hoje. Nós vivemos um conflito de cosmovisões.